Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos dar início ao nosso material de manutenção preventiva. Vamos falar um pouquinho sobre os conceitos da montagem de um computador, entender sobre os componentes, saber a diferença, o que ele tem a oferecer. Então, hoje nós vamos apresentar todos esses componentes, desde os mais importantes até mais os outros demais componentes que usamos para fazer upgrade, que seria para realizar melhorias no seu dispositivo. Lembrando que upgrades pode ser feito tanto em computadores e notebooks. Então, vamos apresentar o nosso material. Vamos dar início a falar um pouquinho sobre a placa-mãe. E aqui nós vamos classificar alguns pontos muito importantes sobre a placa-mãe. Lembrando que a placa-mãe é o componente mais importante na montagem de um computador. Então, a partir da placa-mãe que nós vamos realizar a montagem. Lembrando que existem várias marcas de placa-mãe. Só que para você entender e identificar o que é melhor ou o que é mais barato ou algo assim do tipo, nós devemos ver através da classificação, né, da descrição do fabricante. Então, antes de você comprar uma placa-mãe, sempre verifique a descrição do fabricante. Verificar as portas que ele oferece, entre outros. Lembrando que hoje nós vamos apresentar os componentes mais importantes da montagem do computador e sobre os seus slots, os seus conectores. E nas demais aulas nós vamos expandir esse material, começando pela placa-mãe. Então vamos falar, ó. A placa-mãe, no caso, é o componente mais importante do computador. Então não esqueça, é através da placa-mãe que a gente vai dar início à montagem de um computador. Como assim dar início? É a partir da placa-mãe que a gente vai saber o que é compatível para dar seguimento na montagem do computador. Então quer dizer que quando você iniciar a montagem de um computador, você tem que entender que através da descrição do fabricante da placa, nós vamos verificar o quanto que ele comporta de processador, o quanto que ele comporta de memória, e se é possível você fazer upgrades no futuro, né? E como eu disse no início da aula, upgrades são melhorias do seu computador. Agora eu vou mostrar algumas diferentes placas para que vocês vejam que existem muitas diferenças. Placa-mãe existe vários tipos, marcas, modelos, cada um tem a sua descrição. Como dá para poder perceber, aqui tem um tipo de placa. E aqui tem os seus componentes dessa placa. Aqui já é um pouco diferente. Aqui também já é um pouco diferente. Já aqui é um tipo de placa gamer. Não é porque ela é assim que ela é gamer. Tá? Ao longo das aulas vocês vão saber a diferença entre uma placa gamer e uma placa comum. É porque ela tem informações a mais. Ele tem componentes a mais. Então por isso que ela é considerada uma placa gamer. Ó, essa daqui. A Horus também é uma placa gamer. Já essas aqui são placas comuns. Então existe uma grande diferença entre cada placa. Só que antes de poder saber a diferença entre cada um deles, vocês têm que entender também que existe duas maneiras de você ter um computador. Ou você compra um computador completo, ou você monta. E aí vocês vão conseguir entender o que é melhor. Comprar um computador pronto, no qual você só vai ligar ele na energia, ou você pode montar o seu computador peça por peça, que é os componentes que eu vou ensinar nessa aula. Então, só lembrando, aqui é a placa-mãe. Então, tem vários tipos de placa-mãe. Vários. E aí você
não pode ficar vendo a beleza. Nossa, que placa linda. Não olhe pela beleza, olhe pela qualidade. Você tem que verificar o que ele te oferece para que você veja que realmente é uma placa boa. Então, eu vou mostrar essa placa e vou colocar uma outra placa como diferença, para que vocês vejam a diferença de uma placa gamer para uma placa comum. Eu vou pegar até uma placa aqui que é mais top. Vou pegar as primeiras placas e vocês vão ver. Ó, essa aqui é LGA 1200. Essa aqui é uma placa boa. E olha só a diferença. Olha só a diferença dessa placa para essa placa. Então existe uma grande diferença. Dá para poder perceber que ele tem aqui, ó, 4 slots e aqui tem mais 4. Aqui também tem outros slots e aqui tem uns pretinhos bem pequenininho. Mal dá para poder perceber, porque a placa já é preta e os slots também são pretos, então é meio que um pouco difícil por ver em foto. E observe que aqui também tem outro slot, mas é para outra coisa. Então, é assim que vocês têm que analisar, verificar o que a placa tem a oferecer. E além desse local que ele tem a oferecer, vocês também têm que verificar aqui, ó, o painel traseiro. E aonde que é o painel traseiro? É isso aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Painel traseiro. Esse aqui é o painel traseiro da placa-mãe. Observe que tem placas que contém tudo isso aqui, ó. Certo? E no caso aqui, ó, conector USB, aí tem USB 3.0, tem de rede, tem de áudio, tem de mouse. Então aqui tem diversas portas. E aqui já é um pouco diferente. Aqui é uma placa mais antiga. Então, cada placa tem algo a mais para poder oferecer. Normalmente a placa gamer tem tudo isso para poder oferecer. HDMI 3.0, DVI, VGA, tem conectores de áudio, vários conectores USB, rede. Então uma placa gamer tem isso a oferecer. Então é exatamente essas coisas que vocês têm que entender. Então aqui, ó, vamos começar com o soquete. Onde que fica o soquete do processador? O soquete do processador fica aqui, ó. Certo? O soquete do processador fica exatamente aqui, no local onde que aparentemente parece uma gaiola, mas ele é chamado de soquete. Nem todas as placas contêm uma gaiola como essa. Algumas placas, elas só vêm com uma travinha, que nem essa travinha aqui do lado. Então vocês têm que entender que cada placa tem um tipo de soquete. E para que serve o soquete? Para você colocar a sua CPU, que é algo que vocês pensavam que era o gabinete, mas não é. Então observe, aqui é o soquete desse tipo de placa. Olha só a outra placa. Aqui, ó. Essa daqui é uma outra placa, ó. Olha só. Essa daqui já é uma outra placa. E olha o estilo do soquete dela. É diferente da outra. Só que são duas placas de fabricantes diferentes, ou melhor, empresas diferentes. Uma é da empresa Intel, que é a outra, e essa daqui é da AMD. Então são empresas concorrentes. São as melhores do mercado de informática. Então essa é a diferença entre elas. Então observe. E aqui, ó, observe que temos uma placa LGA 1200. Olha só, tá mostrando até o valor dela. E olha só, aqui é o soquete
e é uma placa comum, certo? Então, é basicamente isso. Isso aqui é o soquete, que é para poder colocar o processador. E é aqui que a gente vai colocar um processador que seja compatível para ela. Mas esse assunto eu vou tratar a partir da semana que vem. Outra coisa, onde que fica o slot de barramento? O slot de barramento, dependendo da placa, ele tem tudo isso aqui, ó. Olha só, perceba que aqui tem 4 slots. Esses 4 slots são para a memória RAM. Perceba que tem 2 cinza e 2 pretos, que é para poder fazer um canal de comunicação em dupla, né? Então, por isso que você coloca 2 memórias do mesmo fabricante, capacidade e tal, nesses locais aqui, ó, para fazer a comunicação. Então, fiquem atentos. Isso aí melhora muito o desempenho do seu computador. Então, esse é o local chamado slot de barramento. Ele serve para poder conectar a memória. Lembrando que nós também vamos aprender a identificar o tipo de memória compatível para a placa que você escolheu. Tudo isso ao longo da aula. Agora, onde que fica o PCI? Para quem não sabe o que significa PCI, significa Peripheral Component Interconnect. Então, isso aqui serve para você conectar um periférico de conexão, certo? E onde que fica? Dependendo da placa, ela está aqui, ó. Vocês têm que identificar da seguinte maneira. Observe que essa placa, ela tem uma parte pequena virado para o painel traseiro. Está aqui, ó. O painel traseiro está aqui. E essa parte pequena está virada para esse lado. Então quer dizer que essa daqui não é uma PCI, mas ela é uma PCI Express 16, que no caso é X16. Essa aqui é um slot para a placa de vídeo. Então vocês têm que ficar atentos à direção desse conectorzinho pequeno aqui, ó. Então, quando vocês verem esse mesmo tipo de slot, só que com essa parte pequena para o outro lado, aí sim é o PCI. Então observe, essa placa não tem PCI. E onde que está a placa com PCI? Vamos ver. Ó, aqui também não tem PCI. Também não tem. Essa menos. Eu vou colocar em modo geral. Vou colocar só placa-mãe. Essa aqui é certeza. Nossa, essa placa também não tem. Não tem PCI. Aqui, ó. Essa placa tem. É porque essa placa também é um pouco mais antiga. É isso aqui, ó. Observe, ó. Aqui é o painel traseiro. Observe que a parte pequena está virada para ela. É o PCI Express. Agora, olha só essas duas aqui, ó. Essas duas é muito parecida com essa azul. É da mesma largura, mais ou menos, e da mesma altura. E a parte pequena é muito parecida com essa. Só que olha só a diferença dela. Ela está virada para o lado oposto do painel traseiro, enquanto essa está virada para o painel traseiro.
Então, essa é a diferença. É assim que a gente vai conseguir identificar o que é PCI e o que é PCI Express. Essa é a diferença. Então, fiquem atentos. Não é difícil. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Placa-mãe PCI. Olha só. Essa placa aqui tem várias, ó. Então, essa aqui, ó. Olha só. Tá até marcando aqui, ó. PCI. Tá aqui, ó. Ao contrário, ó. O painel traseiro tá aqui. E a parte pequena está desse lado aqui, ó. Então, essa é a diferença entre os dois tipos de PCI. Uma está virada com a parte pequena, né? O conector da parte pequena está virada para o lado do painel traseiro, sendo que o outro está virado ao contrário dele. Esse aqui dá para ver melhor, ó. Olha só. O painel traseiro está aqui. E olha só, a parte pequena está virada para ela. É PCI Express. E esse outro está ao contrário, ó. A parte é maior e a parte menor está ao contrário do painel traseiro. Então não esqueça que sempre que vocês verem essa parte menor desse jeito, é porque ela é o PCI. Se ela tiver com a parte pequena virada para o lado na direção do painel traseiro, ela é PCI Express. E lembre-se que contém o PCI Express, o X2, não, tem o X1, o X4, o X8 e o X16. Então, contém esses quatro, tem esses quatro PCI Express. Repetindo, X1, X4, X8 e o X16. E cada slot PCI Express serve para alguma coisa diferente. E para que serve o PCI Express? Serve para poder expandir as suas funcionalidades. Tipo assim, eu quero aumentar o número de conector USB. Aí você vai e compra um PCI de USB e conecta lá. E aí, ao invés de você ter, por exemplo, 4 portas USB, aí dependendo de quantas portas contém o PCI, você vai ter algo a mais. Então é para poder o quê? Para expandir as suas funcionalidades. Mas é para isso. Então não esqueça. Já o slot de barramento, ele serve para poder colocar a memória. E para quem não sabe o que é memória, é para poder melhorar o desempenho do seu computador. Às vezes seu computador está lento e com mais memória ele fica mais rápido. E o processador automaticamente é o cérebro do computador. É ele que vai realizar os cálculos lógicos. E quanto mais processamento, melhor o desempenho do seu computador. Então, eu acabei de mostrar o PCI EX, que é chamado de PCI Express. Observe aqui, ó. Aqui tem os PCI e aqui tem os 3 PCI Express. Se eu não tiver enganado, esse daqui é o X1, esse daqui é o X4 e esse daqui é o X16. Então essa é a diferença entre cada um deles. Mas ao longo das aulas, vocês vão conseguir acompanhar melhor. O chipset. Nem todas as placas contêm os dois chipsets. No caso, o certo é conter dois. O chipset Sul e o chipset Norte. E onde que fica o chipset? É aqui, ó. Observe que aqui, ó,
tem essa torrezinha aqui, ó. Essa torrezinha aqui, ela é chamada de chipset Norte. Essa placa aqui só contém um chipset. E ela já dá conta de todos os componentes do computador. Então é ele que faz a conexão. Só que tem um porém. Tem placas que contêm dois chipsets, igual esse. Observe que aqui tem um e aqui embaixo tem outro. Então é dois chipsets, o norte e o sul. Então contém dois tipos de chipset. A placa que tem dois chipsets é porque a placa ela é mais antiga e ela requer um desempenho maior. Porque ele não está dando conta de tudo que tem dentro do computador. Agora, quando a placa contém somente um chipset, é porque esse um chipset é mais que o suficiente para dar conta. Igual esse aqui, ó. Observe que só tem um chipset. E não tem mais nenhum. Ele já dá conta de tudo referente à placa. Então essa é a diferença entre elas. Então no dia que vocês avistarem uma placa que contém somente um chipset, não é porque é uma placa ruim, é porque é uma placa moderna. As placas que contêm somente um chipset é porque são melhores do que as que têm duas. Mas aí surge aquele problema. Então quer dizer que as placas que contêm um chipset, elas são mais baratas? Não. Elas podem ser até mais caras. Então não vá pensando muito nisso. Porque tem placas de todos os valores. Tem valores de, sei lá, dependendo do modelo da placa e dependendo do uso dela, né? Se for usada, semi-nova, se é nova. Aí dependendo da placa, aí varia, né? De 150, 200, até, nossa, acima de R$ 1.000. Até mais ainda. Então não vá muito por isso. A gente vai entender melhor sobre os valores a partir da semana que vem. Agora vamos para os conectores SATA, que são os conectores de dados. Essas portas de dados são as melhores. E onde que elas ficam? Olha só, galera, aqui, ó. Essa placa aqui, ó, ela está exatamente aqui, ó. Olha só. Ela está aqui, ó. Aqui. É porque contém uns emblemas aqui atrapalhando o SATA. Mas, ó, elas estão aqui, ó. Os dois conectores SATA. Mas nem sempre eles são preto. Às vezes pode ser laranja, às vezes pode ser amarelo, preto, vermelho, azul, depende. Ó, essa aqui, ó. Essa daqui é laranja. Ó o SATA onde é que tá. Ó. É porque ele tá virado de frente, mas é uma porta SATA. Outra placa, para que vocês consigam identificar melhor. Olha só, aqui, ó. Tem 5 portas SATA azul e uma porta branca. Aqui é a mesma coisa, ó. Se eu não estiver enganado, são 2 portas brancas e 6 portas azuis. Quer dizer que essa placa ela contém 8 portas USB. Ó, também tem essa. Essa aqui aparentemente parece que tem 2 portas SATA e eu não tô vendo mais nenhuma. Se tiver, é porque tá escuro. Mas eu não tô vendo. Só tô vendo 2. Então, provavelmente é uma placa fraquinha, porque só tem 2 portas SATA. Mas depende também. Ó, essa daqui, ó.
Essa contém 2 portas SATA. Essa daqui contém 6. Então não ligo muito para a cor, tá? E uma outra coisa que você também tem que entender é que na descrição da placa, ele vai mostrar qual que é a taxa de transmissão da sua porta SATA. Ela varia de 1,5 GHz, né? Que é gigahertz. E também tem a porta SATA 2, que trabalha a 3 GHz. E a melhor porta SATA, que trabalha a 6 GHz. Então essa é a diferença. Agora vamos falar um pouquinho sobre os tipos de pinos que contém a placa. A placa contém um conector que se chama 20 e 24 pinos. Onde que fica esse local? Está super visível para vocês. Ele está aqui, ó. Certo, pessoal? Ele fica exatamente aqui, ó. Não tem como passar despercebido. Ele está bem aqui, ó. E às vezes ele é dessa cor, mas às vezes ele é de outra cor. Ó, esse daqui, ó. Olha só, ele é um pouco transparente. Então vai dependendo da placa, ele é de uma cor diferente. Olha isso aqui, ó. Ele é transparente. E esse conector, ele se chama 20-24 pinos. Eu vou colocar aqui, ó. 20 e 24 pinos. E o 20 e 24 pinos, pelo que está mostrando aqui, é somente referente o 20 e 24 pinos, que é o conector da fonte de alimentação. E isso eu vou explicar daqui a pouco. Infelizmente aqui não está mostrando. Mas é exatamente isso, galera. O 20 e 24 pinos não tem como passar despercebido. Impossível. Ó, ele tá aqui. Ele tá transparente. E ainda tem outros. Tem de outras cores também. Como eu já disse no início da aula, não vai muito pela cor. A cor não afeta em nada. O que afeta mesmo é suas configurações. Então, ela tá aqui, ó. O 20 e 24 pinos. Impossível você não perceber. Basta você contar. É só você verificar um local que tem uns conectores, quer dizer, onde é que contém um local para você conectar algo. E aí você conta. Conta. Você conta de 1 a 24, ou melhor, de 1 a 24, de 1 a 20. E aí, se ele for de 20 ou 24, aí quer dizer que ele é chamado de 20 e 24 pinos. E serve para poder receber a carga de energia para poder fornecer conexão para a placa. Ok? E o P4? O P4 também não tá difícil poder reconhecer. Ele tá bem aqui, ó. Essa placa, ela está bem aqui, ó. Bem do lado do soquete do processador. Olha só. É só você procurar um conector que tenha 4 pinos. Que no caso é um conector que tenha 4 furos. E aí você pode colocar o seu 4 pinos também. Lembrando que esse 4 pinos que eu estou me referindo, ele é da fonte. Então a fonte que vai conectar aqui. E no caso, a bateria de lítio. Bateria de lítio tá bem visível também, ó.
Dá para vocês perceber nitidamente aonde que vocês avistar uma bateria, vocês vão encontrar. Só que aqui tá meio difícil de poder encontrar, porque ela tá meio escondido entre os componentes. Aqui, ó. A bateria está aqui, ó. Essa é uma bateria usada exatamente para poder armazenar as suas configurações do computador. Se você remover, você corre o risco de perder todas as suas configurações e ter que fazer tudo de novo. Beleza, galera? Continuando. O nosso próximo foco agora vai ser sobre o gabinete. Vou falar um pouquinho sobre o gabinete. Então, aqui, ó, gabinete. Gabinete de computador. Observe atentamente que aqui existe vários modelos para todos os gostos. Desde os gabinetes os mais caros e os mais baratos. E aí tudo vai depender do gosto de cada um e também do dinheiro, é claro. Não adianta você, eu quero um gabinete top, sendo que você não tem muito dinheiro para poder comprar aquele tipo de gabinete. Observe, aqui tem diversos modelos. Tem até aqui um gabinete gamer Micro Ranger. Ele custa quase R$ 700. Aí se você tiver dinheiro, você compra. Já que eu não tenho, então eu não compro. É basicamente isso. O gabinete ele tem 3 funções, que são para refrigerar, armazenar e proteger. Esse é o papel do gabinete. Armazenar, refrigerar e proteger. Esse é o papel dele. Sendo que todo gabinete existe um chassi. E o que seria bem o chassi? É que nem um carro. O chassi serve para poder verificar a numeração dele. O gabinete é a mesma coisa. Você precisa saber qual que é o modelo de chassi da sua placa com o seu gabinete. Por que isso? Porque a gente precisa saber qual que é a placa compatível para aquele gabinete. Ou você pode fazer ao contrário. Você pode verificar qual que é o chassi adequado para aquela placa. Ou vice-versa. Fica a seu critério. Então só não esquece, o chassi é nada mais nada menos que a numeração do seu gabinete. É a numeração do seu gabinete, porém é que deve ser conectada à placa-mãe. Por conta que existe placas grandes, pequenas, médias. Imagina você compra um gabinete grande, gigantesco, igual esse aqui, ó. Igual esse gabinete aqui, que é o Micro Ranger. Imagina você comprar um gabinete desse e comprar uma placa-mãe pequenininha, o seu gabinete vai ficar meio que desproporcional. Fica meio estranho. Um gabinete tão grande, sendo que os componentes são muito pequenos. Então, se ele é grandão, você tem que colocar uma placa grandona. Pelo menos é na minha visão. Entre todos os gabinetes, vocês têm que entender que existe 3 tipos. Quais são os 3 tipos? O mini torre, contém também o torre e o desktop. E como que eu vou saber a diferença entre cada um? É só questão de você verificar aqui, ó. Gabinete, torre. Mostra todos esses, ó. O torre são os grandalhões.
Impossível você se confundir. O mini torre, ele é só um pouquinho diferente. Pouca coisa. Você vai perceber que ele é um pouquinho menor. Certo? Bem pouquinho. Agora, esse daqui, impossível de vocês esquecerem. Gabinete desktop. Que no caso é esses tipos de gabinetes aqui, ó. Que fica deitado e você coloca um monitor sobre ele. Por quê? Ele normalmente é usado para telemarketing. Locais que são pequenos. Para que você possa colocar várias PA. Para quem não sabe o que é uma PA, é como se fosse um stand, um local somente para aquele técnico que vai fazer o atendimento. É como se fosse um stand de tiro, tá? Vou colocar aqui, ó. Eu acho que é assim, stand de tiro. É mais ou menos assim, galera, ó. É como se fosse um stand de tiro. São várias divisórias e cada técnico fica dentro com o seu computador. É mais ou menos assim. Então, é nesse local que fica as pessoas, certo? Então, é utilizando esse tipo de computador, né? Esses que fica deitadinho, para que as PAs fica bem organizada. Só que aqui o bom é que tem gabinete para todos os gostos, para todos. Ó, eu acho bonito assim, ó. Eu acho bonito assim também, ó. Então você tem que escolher o gabinete que mais te agrada. Ó, esse aqui também é bonito. Só que não adianta você, nossa, esse computador é bonito demais, esse gabinete no caso. Que coisa mais linda. Aí quando você vai ver o valor, R$ 1.200. Nossa, que gabinete feio. Mas é feio por causa do valor, porque ele é lindo realmente. Então a gente tem que verificar tanto o valor quanto a qualidade. Não adianta você ver somente a qualidade e esquecer do valor. Ou, se você tem muito dinheiro, eu não vejo o valor. Aí beleza. Aí você tem que ver a qualidade, né, pessoal? Então, não saia comprando, gastando dinheiro à toa, sendo que você poderia. é, Simplesmente você poderia gastar menos com alguma coisa de excelente qualidade. Então, fique atento. Então, eu falei sobre os três tipos de gabinetes: gabinete torre, mini torre e o desktop. Agora vem um ponto que é crucial também para nossa aula. É falar um pouquinho sobre isso aqui, ó. Falar sobre a fonte. Falar sobre a fonte de alimentação. O que é a fonte de alimentação? É isso aqui, ó. Fonte de alimentação computador. Existem vários modelos de gabinete, ou melhor, de fonte. Existe desde das fontes de alimentação de 750 volts, ou no caso 750 watts, tem de 500 watts. Que mais? Essa aqui também é de 500. Tem vários tipos de fontes. E ela mostra a sua classificação, ó, 760, 850. Então, o legal é que ela mostra do lado. Olha essa outra aqui. Essa fonte aqui é top, ó. Mas também é super cara, né? É uma fonte de 1500. E pelo que eu vejo, é o 1500i. Que é mais top ainda. Aí a gente fica analisando, mas para que comprar uma fonte desse tamanho? Galera, não precisa. Por isso que semana que vem eu vou mostrar para vocês a como classificar os componentes
e como que a gente vai escolher componente por componente e montar um computador do zero. E vocês vão ver o que é bom e o que é ruim e entender as diferenças. Então, aqui nesse caso, ó, nós temos diversos tipos de fontes e suas potências. Aí a pessoa analisa, mas qual dessas fontes você acha melhor? Ah, galera, depende. Depende muito de vários quesitos. Depende de qual que é o seu gabinete, né, para que a fonte fique bonita. Depende do valor, né, que você vai gastar, né, que você está disposto a pagar por ela. E também depende dos componentes que você tem no seu computador. Não adianta você comprar uma fonte dessa, sendo que os seus componentes estão fraquinhos. Você gastou dinheiro à toa. Agora, se você quer montar um computador top, aí sim você vai ter que comprar uma fonte top. Mas por que comprar uma fonte top? Porque senão ele não vai conseguir dar conta de tantos componentes que consomem muita energia. Então fique atentos. Dependendo dos componentes que você comprar, a fonte não vai comportar toda aquela comunicação. Então fique atentos, para vocês não ficarem na mão, né, no caso. Então eu falei sobre os tipos de gabinete. Então perceba que aqui tem a classificação de valores de cada gabinete. Sendo que uma coisa também que vocês têm que analisar é qual que é o modelo da fonte. Ela é fonte AT ou é fonte ATX? O lado bom é que o AT não tem mais. O AT ele parou de ser fabricado. Pode ter em algum lugar, sim. Pode ter lá na escola, algum jogado lá. Pode ter em alguma outra escola. Pode ter para vender também, mas não deve estar funcionando. Porque, galera, isso aí é uma fonte antiga. Ninguém usa mais. Agora, a fonte ATX, sim. Essa sim as pessoas usam. Porque é a atualidade. E como que eu vou saber como que é a minha fonte? Seguinte, ó. Você clica nela e você está vendo esse rolo de cabos. E dentro desse rolo de cabos, você vai encontrar diversos tipos de conectores. Entre eles, vocês irão encontrar os conectores seguintes. Molex. Eu vou colocar a lista aqui para vocês. Apesar que não precisa, porque aqui embaixo já tem, tá? Então, logo abaixo vocês vão encontrar os tipos de conectores. Entre eles, eu vou dar a dica, ó. Contém os conectores de placa-mãe, que é o 20 e 24 pinos. Contém o Molex, que é para CD e DVD. Contém o SATA, que é para HD e CD. É os melhores conectores. Contém o P4, que é aquele que eu informei, que é para soquete no processador. Contém o Berg também. Lembrando que o Berg ele serve para conectar o disquete, que é chamado de flop. E também temos os 6 pinos. Nem todas as placas contêm 6 pinos. Mas se a placa tiver 6 pinos, aí você vai ter que comprar uma fonte que forneça esse tipo de cabo chamado 6 pinos. Então, por isso que fique atentos. Então, vamos lá. Agora eu vou mostrar os cabos. Cabo Molex. Olha só como é que é o cabo Molex. O cabo Molex não tem como errar, pessoal. Impossível. Ó, o cabo Molex é assim, ó. É um cabo quadrado e ele tem 4 cabos, sendo que é 2 pretos, um amarelo e um vermelho. Percebe que aqui só tem 2 cores, mas esse daqui é um adaptador.
ele tem que ser assim, ó. É porque isso aqui é um adaptador, tá? Mas o Molex é exatamente assim. É dessa forma que a gente usa. Agora, e o 20 e 24 pinos? Eu já mostrei antes. O SATA tá bem fácil. Aqui, ó. Olha o cabo SATA aqui, ó. Esse aqui é o SATA, só que de energia. Olha esse outro aqui, ó. Esse aqui é um adaptador Molex, saída SATA. Então vocês têm que começar também a analisar isso. Ah, mas é obrigatório ter um conector SATA? Depende também. Se os seus componentes for conectados via SATA, você precisa do conector SATA. E se a sua placa não tiver, você vai ter que comprar adaptadores. A placa não, quer dizer, a fonte de alimentação. Se a fonte de alimentação não tiver SATA e você precisa do SATA, você vai ter que comprar um adaptador assim. Agora, se porventura você tiver já na fonte, aí você não precisa do adaptador. É só conectar direto. Sem problema nenhum. Então não esquece, esse aqui é o SATA e esse aqui é o Molex. Essa é a diferença dos dois. Só que os dois conectam basicamente a mesma coisa. Porém, o SATA é sempre melhor, é sempre mais rápido. O P4. O P4 tá fácil também de poder identificar. O cabo P4 da placa-mãe. Cabo P4 da placa-mãe. Esse cabo aqui, perceba que tem 8. Só que ele tá com a mesma cor que eu falei. 2 amarelo e 2 preto. Só que tem 8 aqui. Esse conector, ele é chamado de P4 mais 4. Então é assim que a gente classifica. P4 mais 4. Isso aqui você só vai usar em uma placa-mãe. Normalmente ela é de servidor. Ou uma placa muito top. Tipo uma placa gamer super cara. Que é só assim para você conectar esse tipo de soquete. Ou no caso, esse cabo. Então esse aí é o P4. O Berg. O Berg também não é difícil. Cabo Berg. O Berg, pessoal, não tem erro também. O cabo Berg é assim, ó. Assim, ó. Pequenininho. Aqui, ó. Cabo Berg. Perceba que ele tem a mesma cor do Molex. A única diferença é que o Molex ele serve para HD e para o leitor de CD e DVD. Já o Berg não. O Berg é só para disquete. É só para isso. Que é o leitor de disquete. É bem antigo. E os 6 pinos? 6 pinos. Placa-mãe. É placa-mãe, não placa-mão. Então tá aqui, ó. Olha só. Aqui tem os 6 pinos. Ó, adaptador de energia, 6 pinos. Aqui, ó. Aqui tem 5 pinos. E para que serve esses 6 pinos? Somente para conectar a placa de vídeo. Se você não tiver placa de vídeo, nem se preocupe com esses 6 pinos. Só se preocupe no dia que você realmente tiver uma placa de vídeo e um computador bom. E agora eu vou finalizar nossa aula falando um pouquinho sobre
os tipos de tensões. A primeira tensão, ela é chamada de AC e a segunda é chamada de DC. Não é anticristo, é antes de Cristo e depois de Cristo, tá? Pelo amor de Deus, não cometa esse tipo de erro. O AC significa alternate current, que no caso é corrente alternada. E o DC é o direct current, que é corrente contínua. Para que servem essas tensões? Vocês usam ela constantemente. E eu vou explicar a diferença dos dois. O AC significa corrente alternada. Então quer dizer que a corrente de energia que passa no nosso lar, ele não é fixo. Às vezes ele muda. Ele vai tipo fazer picos de energia da seguinte forma. Ele vai 90, 95, 100, 110. Aí daqui a pouco ele vai diminuir. Então por isso que é chamada de corrente alternada. E a corrente contínua? É o tipo de corrente que é usada tipo em baterias. Igual a bateria da placa-mãe. Ela é uma tensão fixa. Ela nem sobe e nem desce. É uma tensão que fica fixa. Então essa é a diferença entre todos os componentes que eu expliquei. E espero que todos vocês compreendam a diferença entre cada um deles. Tá ok, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, comenta no grupo, comenta deixa sua dúvida nos comentários. E espero que vocês tenham gostado do material. Por hoje, então, a gente vai ficando por isso. Mas eu espero que ao longo da aula, todos vocês vão conseguindo entender bem a diferença entre cada um dos componentes que foi ensinado hoje. Lembrando que hoje eu falei sobre placa-mãe, falei sobre gabinete e falei sobre fonte de alimentação. Semana que vem eu vou falar um pouquinho sobre memória e também sobre como montar um computador do zero e explicar também a diferença entre você montar um computador e você comprar um computador do zero. Tudo bem? Meus amados, por hoje vamos ficando por isso. Quero desejar a todos uma ótima semana, um bom final de semana. Ficar com Deus, se cuida. Um forte abraço e nos vemos semana que vem, se Deus quiser. Falou, galera. Abraço. Tchau.